sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a alegria de receber aqui uma companheira que eu estou de olho há muito tempo, Camila Camilo. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada, querida. Eu tô animada também, assim. Fiquei super feliz com o convite. Obrigada. Vou te contar, Camila tem um trabalho muito forte de atuação com assuntos muito importantes, temas importantes e que nos mobilizam muito. E a gente vai chegar em todos eles, mas eu queria começar contando para Camila que no nosso primeiro encontro, que foi lá no Pomar, mas quando a gente se encontrou naquele momento, você me falou uma frase que eu penso todos os dias em você e você não sabe. Você me disse que quando você acorda, você faz um exercício da primeira luz que você vê, não ser a luz do celular, de ir lá abrir a janela e ver a luz do sol. E eu achei isso de uma simplicidade, mas de uma força tão grande, Camila, que eu queria saber como você chegou e como você consegue manter isso todo dia, porque tem muitos dias que eu penso em você, por quê? Porque eu já, antes de abrir a janela, já olhei para o celular. Eu acho que tem dia que eu falho, já aconteceu, não posso mentir, não. Mas eu cheguei nisso porque eu sou uma ficcionada em entender como é que meu cérebro pode ser um pouquinho melhor. Enfim, eu não sou uma pessoa dada dos esportes nem nada, mas eu adoro pensar sobre desenvolvimento cognitivo e ler sobre isso e tal. E aí tem algumas coisas que eu fui aprendendo ao longo do percurso desses benefícios desde da primeira luz do dia ajudar na regulação do cortisol, que tipo assim, se eu não me engano, a melatonina ajuda a gente a dormir, o cortisol ajuda a gente a acordar. Então, por exemplo, se eu deixo a janela do meu quarto entreaberta, tipo a persiana um pouquinho estendida, aquele nível de luz natural ajuda o meu cortisol a funcionar. E se o meu cortisol estiver num nível mais equilibrado, quer dizer que o meu cérebro está um pouquinho melhor, menos estressado. E aí eu deito de um lado da cama que eu estou mais longe do celular e mais perto da janela. Uhum. Tudo. Eu tenho TDAH, né? Quer dizer, estou no processo do diagnóstico do TDAH, ainda não tenho o laudo na minha mão. Mas, enfim, a minha médica fala: você cheira TDAH, tudo isso. Então, para mim, tipo, como que eu opero? Eu não tenho no meu cérebro, não tem esse mecanismo de quem é neurotípico, que é você escova os dentes sem pensar, você toma banho sem pensar. Tipo, essas coisas do dia a dia que todo mundo faz sem pensar, é uma briga dentro da minha cabeça. Tipo, eu preciso dizer para mim mesma que eu preciso escovar os dentes, eu preciso dizer para mim mesma que eu preciso tomar banho. Todas essas coisas precisam acontecer no meu cérebro. E aí, se eu faço tudo isso para essas operações, eu comecei a dizer para mim mesma que eu preciso abrir a janela antes de pegar o celular. E Entendi. aí eu faço esse movimento intencionalmente. Tento deixar o celular a 2 metros de distância. Então, tipo, para eu pegar o celular, eu preciso levantar. Tipo, ou eu preciso. Minha cama tem 2 metros de largura, né? Eu preciso sair de uma ponta da cama e ir até a outra para. Tipo, tem que ter um movimento físico para eu acessar. E aí a janela está numa distância um pouquinho menor. Então, tipo, se eu vou levantar para pegar o celular, eu vou inevitavelmente passar pela janela. Então, eu abro a janela primeiro. Tipo, essas coisas, esses tipos de arranjos, eu preciso fazer para mim, mas é bem intencional. Não, é maravilhoso, assim, ó. E o que eu percebi é que faz diferença, porque eu acho que é justamente a intencionalidade que muda, assim, né? Porque é curioso isso, né? Que você falou, ó, quantas coisas a gente faz no automático, né? Que você fala, "Ah, a gente não precisa pensar nisso, mas não, deixa eu dar esse comando aqui, eu tenho que fazer." O que eu percebi é que esse comando muda a qualidade do dia que eu vou ter na sequência. Porque parece um microsegundo que eu não deixo o hábito, porque no final a gente acostumou, né? Eu, quando era adolescente, tinha que ir para a escola, colocava despertador, né? Era um relógio que era um despertador, tinha no meu quarto, não tinha celular. Era esse, esse era o movimento. Hoje é tudo no celular. Então você coloca o despertador no celular, a primeira coisa que você pega, eu pego normalmente ao acordar, é o celular.
Mas eu só descobri que eu tenho a liberdade de poder desligar o despertador, deixar ele lá quieto e falar: não, peraí, como a Camila me falou, eu vou abrir a janela e eu vou olhar para a luz do dia antes de olhar o celular. É engraçado, porque o dia muda mesmo, assim. Eu queria te perguntar, porque quando a gente estava nesse papo ali, que depois caminhou para muitas outras, muitos outros lugares muito legais, assim, eu senti que você tem essa atenção muito voltada, e acho que tem a ver com isso que você falou sobre ter curiosidade sobre como o cérebro funciona, sobre como a mente funciona, mas eu senti muito você conectada com os sinais que o seu corpo te dá também, assim, sabe? Deixa eu entender como é que eu tô. Eu queria saber como foi esse processo também, de você talvez ir se percebendo mais, né? E falar o que é bom para mim e o que não é bom para mim, né? No final, acho que é isso que a gente está buscando. Super. Acho que tem um caminho de descoberta um pouco longo, assim. Eu falo normalmente que é tipo, eu cresci achando. Eu demorei muito tempo para me relacionar com a natureza, né? Tipo, sendo bem sincera, bem menina da cidade. E eu cresci meio que numa bolha asséptica, assim, durante a minha primeira infância, eu não era essa criança do livre brincar, de tipo barro, então aquele déficit de natureza era real na minha vida, até não muito tempo atrás. E aí, mais ou menos uns 6 anos atrás, eu comecei uma jornada inicial de autoconhecimento. Em 2019 foi o turning point, assim. Eu fiz um retiro e daí eu fiquei, tipo, 3 dias com 40 estranhos, completos estranhos, assim. Muito doido. E, na verdade, não posso dizer que os 40 eram estranhos, porque uma pessoa eu conhecia, mas eu só tinha encontrado com ele 2 vezes. Um rostinho conhecido É, e 39. e 39, tipo, completos desconhecidos. E aí, todo o nosso processo durante aquela jornada era um processo de autorreflexão, assim. Tudo tinha uma jornada, tudo passava por um silêncio, autorreflexão e partilha. E aí, nesse lugar da autorreflexão, tipo, que é quando você exercita a presença, e eu acho que na sociedade moderna, com muitas aspas que a gente vive, o exercício da presença perdeu um pouco o significado. Quando você está presente, a gente dá mais atenção para as coisas, né? E o corpo é muito louco. E aí eu comecei a pensar, nesse retiro, eu comecei a perceber que o meu corpo que também guarda memórias, que também é ali uma gaveta infinita de conhecimentos e etc. Tem coisas para dizer que, normalmente, porque eu sou uma pessoa mais mental, e como eu sou uma pessoa mais mental, eu estou vivendo mais no futuro do que no presente, eu não levo em consideração. E aí, se você se silencia, de novo a gente volta para o lugar da intenção, se você propositalmente silencia, você começa a achar a inteligência desse corpo. Aí eu e os retiros de novo, porque eu adoro ir, porque retiros, festivais, essas coisas, para mim eles são como ondas para acelerar a minha curva de aprendizagem. Porque, tipo, tem o trabalho que você precisa fazer todo dia e tem aquele push extra que a gente precisa para ir um pouquinho mais longe, né? Então, tipo, o meu trabalho do dia a dia é a análise, a meditação. Quando eu vou para um retiro, quando eu vou para uma imersão, eu dou um push extra, dou um salto, e aí a curva de aprendizado, tipo, cresce de novo, né? Porque, do contrário, a gente fica naquele platô eterno da última onda. Então, é meio isso. Então, eu preciso dar para mim, com um certo tempo, e eu, observando os ciclos, observando a natureza, eu entendi que a cada 3 meses, a cada nova estação, um movimento desse é importante para mim. Não estou dizendo que isso vale para todas as pessoas, mas a minha observação me mostrou isso um pouco. E aí, em um outro retiro que eu fui, uma das coisas que um exercício que a gente fez, foi um exercício de escuta do que os facilitadores chamaram dos 3 centros de poder. Então, uma escuta da mente, uma escuta da alma barra coração e uma escuta do chakra básico da sexualidade. Porque, basicamente, tipo, tem que
Que daí, no chakra básico, ou na escuta da sexualidade, o que a gente vai ouvir são os instintos primais, né? Tipo, o que eu descobri. E aí, gente, aqui, ó, eu ia compartilhando as minhas loucuras. Não sei se a galera aqui já ouviu falar de Human Design. Conta. Mas, enfim, é uma doideira mesmo. Mas no Human Design, o que eles vão dizer é que vão olhar para a arquitetura de cada corpo. E aí isso tem uma combinação lá do seu mapa astral, e mais uns cálculos que a galera faz. E aí, por exemplo, o meu tipo de Human Design é o que eles chamam de generator, ou de gerador, que é esse lugar da criação das coisas. E que a estratégia de resposta desse tipo gerador é uma resposta intuitiva. E não é uma resposta, tipo, audível, clara. É o meu corpo que responde. Tipo, sabe quando você faz um som? Tipo, alguém te fala uma coisa e involuntariamente você faz um som e você sabe que aquele som é negativo ou positivo? Essa é a maior parte das respostas para qualquer oferta que eu recebo. Só que para eu perceber isso, eu tenho que estar conectada com o meu corpo, senão eu não sei de onde vem essa resposta. Tem algumas pessoas que vão chamar de gut feeling, às vezes é literalmente uma mexida no estômago que dá. Tipo, e eu escuto o som. Então tem essa coisa da presença. Daí no exercício dos 3 centros de poder, você medita por 5 minutos para conversar com a sua cabeça, literalmente. Então, eu que já sou uma pessoa muito mental, o que eu preciso fazer é normalmente desligar a racionalização. Então, dizer para o meu racional, olha, estou aqui te pedindo licença, nesse momento eu estou segura, você não precisa me proteger, nananana, faça essa conversa. Desço para a alma e para o coração e começo, tipo, que sentimento é esse que eu quero sentir? Que sentimento é esse que está guiando? Onde é que está? E aí eu vou e pergunto para o chakra básico a mesma coisa. Essa é uma conversa completamente interna, né? Tipo, tô muito. E aí tem umas coisas que, se você parar para perceber, automaticamente o corpo se movimenta nessas direções. E para cada pessoa, a resposta é uma. Tipo, às vezes a resposta, para mim, por exemplo, se eu tô, meu corpo se inclina para a direção que eu quero ir. Tipo, eu consigo saber. Sabe quando você tá, tipo, numa bifurcação? E aí, racionalmente, você tá pensando, mas se você prestar atenção, seu corpo já balançou para algum dos lados? Sim. Normalmente, tipo, essa é uma resposta instintiva dessa inteligência física que a gente ignora. Eu estava ouvindo a doutora Tara Stewart ontem, enfim, uma neurocientista maravilhosa que eu venho acompanhando recentemente, e ela estava falando que a maior parte do conhecimento que a gente tem, que é memória que fica arquivado, né, que fica guardado nos nossos neurônios e tal, tão gravados no não racional, mais profundo do que o subconsciente. Estão gravados nas conexões dos nossos neurônios, por exemplo, com o nosso fígado, com o nosso estômago, com o nosso pâncreas, sei lá. Que é, por exemplo, vamos dizer que, sei lá, você não lembra de ter apanhado quando você era criança. Você não tem essa memória viva na sua mente, tipo, em nenhum momento. Mas um dia, alguém levanta a mão para você, a pessoa não te bate, mas você tem uma resposta emocional para aquilo. Em algum momento da sua vida, provavelmente você viveu uma situação em que aquele movimento é um gatilho. Você não sabe, mas o seu corpo sabe. E aí, tipo, é treino, assim, tem que tentar. Não é todo dia que eu tô em contato com isso. Tem dia que eu tô só simplesmente vivendo ou extremamente ansiosa e fora desse rolê. Mas eu tento exercitar o máximo que eu posso. Especialmente quando eu tenho decisões para tomar, que daí eu preciso mesmo, tipo, eu preciso parar e olhar para isso com bastante calma, com bastante intenção e atenção.
para funcionar, assim. Mas é um pouco nesse caminho. E aí tem uma junção de conhecimentos que pode trazer. O que eu percebo que no caminho, na minha jornada de me relacionar com a ansiedade, por exemplo, eu sei todos os sintomas da ansiedade. Por que eu não sei todos os sintomas da felicidade? Essa é a pergunta que eu me faço, sabe? Tipo, Sim. então eu sei como o meu corpo se sente ansioso. Como é que meu corpo se sente quando ele tá feliz? Então eu fico com essas perguntas, assim, sabe? É isso. Eu acho muito bom, porque me identifico com você, assim, acho que a gente tem essa característica mental, e eu acho que a nossa sociedade valoriza o mental acima de todas as outras coisas, né? Então não é um acaso que, de repente, é todo mundo cabeçudo, e a gente tenta resolver todas as coisas no mental. Mas quando a gente tem essa característica mental muito exacerbada, e a gente consegue esquematizar, organizar, parece que cada decisão, ela começa a ganhar uma outra, quase um outro gosto, assim, porque aí eu acho que a gente conecta isso, essa decisão de o que que eu faço a hora que eu acordo de manhã, ou pode ser isso, assim, ó, tem uma encruzilhada agora na minha frente, para que lado que eu vou? Eu só pensar, não, beleza, tem 3 centros de poder de decisão aqui que eu tenho. Deixa eu checar minha mente, deixa eu dar uma conversada aqui com ela, mas deixa eu checar meu coração e minha alma aqui também, e deixa eu checar minha coisa mais básica, assim, ó, o meu instinto de sobrevivência, os meus. Que meu intestino está me falando sobre isso, assim, parece que só esquematizar isso já muda a qualidade de uma decisão que a gente toma. Só que a gente toma muitas decisões ao longo do dia, né? E eu queria que você contasse também um pouco, Cami, porque o seu trabalho também envolve, eu acho que ajudar a gente socialmente a tomar melhores decisões, né? Porque a gente está falando aqui de decisões que são muito da esfera individual, e eu acho que a calma passa por essas decisões também. Mas com o trabalho de, enfim, toda a temática ESG que perpassa seu trabalho de diversas formas, eu sinto que você está de olho em mudanças estruturais, né? Você está de olho em decisões que a gente, socialmente, coletivamente, a gente vai ter que fazer. Quando a gente está falando desses sistemas, né, que aí é tudo bem, só a gente já é difícil. Tem horas que eu falo, meu Deus do céu, que trabalho que eu dou para minha analista, né? Assim, a gente é complexo. Mas isso é né? A hora que a gente está pensando num grupo, a hora que a gente está pensando numa cidade, numa sociedade, num planeta, isso começa a ficar muito mais complexo. Como você foi, acho que com a Creators Academy, com o Instituto, enfim, um pouco com tudo que você já fez também, acho que talvez criando esse esquema para não. Porque é isso, assim, tem horas que eu olho e falo, às vezes eu só tenho vontade de sair correndo, né? Você fala, eu sei lá como é que a gente vai resolver essas coisas, eu vou embora, não sei. Como é que você foi esquematizando isso, assim, para lidar com essas complexidades todas e entender como a gente pode também tomar melhores decisões coletivamente, sabe? Super. Tô tentando desenhar aqui para mim mesma para ser mais fácil de explicar. Eu gosto de uma metodologia chamada Teoria U, já ouviu falar? Uhum, conta. Bom, o Otto Scharmer, um pesquisador lá dos Estados Unidos, começou a pensar como é que podia revolucionar a maneira como as pessoas mudam os sistemas, né? Porque o relacionamento das pessoas com os sistemas, no geral, tá focado, tipo, eu preciso mudar um produto, ou eu preciso mudar um serviço, ou eu preciso mudar uma indústria, e não revolucionar tudo que está no entorno. E aí, a teoria U fala sobre desconstrói todas as crenças que você tem, chega no fundo do poço, realinha os valores e começa a reconstruir. Básica, sim, tipo, em linhas muito gerais. Em 30 É, segundos ou em 30 menos. segundos, 30 anos de pesquisa do Otto. É, mas tem uma coisa que ele fala que é sobre. Então, e aí eu levo a minha vida nessa tríade, né? Que é eu comigo mesma, eu com os outros, e o eu com a natureza, barra humanidade, barra sociedade, etc. E aí, nessa tríade, nem tudo que o eu comigo mesma faz tem resposta imediata do eu com o mundo. Mas me deixa saber, ou deixa as pessoas que estão envolvidas no sistema saberem, que de alguma maneira é um jogo
você tá dando um tiro longo, assim, né? Tipo, é um jogo de longo prazo. Eu tenho conversado muito, inclusive, com uma amiga, do sentimento de impotência. Tem sido uma coisa absurdamente presente na minha vida, assim, todos os dias. E eu tenho que intencionalmente brigar com esse sentimento de impotência para continuar trabalhando, porque eu tenho o mesmo desejo. O mesmo desejo, tipo, mano, não tá adiantando nada, sabe o que eu vou fazer? Eu vou juntar e acumular todos os recursos que eu puder, vou comprar uma terra, eu vou plantar a minha comida e ter autonomia de água e energia, e é isso, deixa o mundo acabar do lado de fora. Esse sentimento, esses pensamentos, eles rondam a minha cabeça todos os dias. O desafio é que, e aí eu acho que é onde a gente, pessoalmente, eu tento construir coisas, que é fazer para o coletivo, para mim, é mais importante do que fazer para mim mesmo. Essa é uma coisa. E aí, enquanto pessoas, eu acho que quando a gente está dentro das maquininhas, né, das companhias, ou mesmo empreendendo, que seja, e tal, quando a gente é uma peça, é uma engrenagem num lugar muito maior, o que a gente precisa entender é se a gente está servindo bem o conjunto de peças do lugar que a gente está. Né? Então, tipo, por exemplo, poxa, eu estou trabalhando numa companhia que, mano, sei lá, uma empresa de mineração, é uma empresa de... É um frigorífico, uma produção de carne muito louca. E aí a gente está falando que essas são duas coisas que fazem muito mal para o planeta, e você fala, mano, e agora? Tô na cova dos leões, né? Tô, tipo, no pior lugar do mundo. E aí, a tendência é que as pessoas que se sentam impotentes em lugares como esse saiam. Tipo, tô numa companhia em que o ambiente é difícil. E aí, a tendência é que elas saiam para tentar ir para um lugar mais saudável, ou que seja mais próximo do propósito delas. Só que se todo mundo que se sente desconfortável sair, você não tem nenhuma transformação efetiva no lugar que precisa de transformação. E aí eu acho que duas coisas que a gente pode fazer por nós mesmos é quais são os componentes de construir resiliência emocional, física e espiritual a gente pode ter? E aí, porque eu acredito que a gente precise de resiliência espiritual. E aí, aqui, não estou falando só para quem tem uma religião especificamente, mas mesmo para quem fala, porra, sei lá, eu sou ateu agnóstico, mas eu acredito que o planeta precisa de solução. Então, tem uma resiliência energética que você precisa ir para lidar com isso. Não, primeiro isso. O que você pode trazer para perto de você que ajude a construir resiliência nessas três áreas principais da vida, na minha perspectiva, né? De incluir a família, os relacionamentos aqui também e dar um bom, porque em geral, quando a gente falha nos relacionamentos, as outras coisas ficam bagunçadas também. E a segunda coisa é literalmente fazer uma lista dos incômodos e das coisas que você não tolera at all. Porque, tipo, se você tá num lugar que você se sente desconfortável, mas você consegue conviver e agir em cima daquele incômodo, é uma coisa. Quando você fica num lugar que você não tolera o tipo de comportamento, o processo de tomada de decisões, ou o impacto negativo que aquele lugar tem, seja na natureza, seja nas pessoas, você adoece. Com desconforto, a gente consegue criar um caminho de transformação, a gente consegue propor mudanças, a gente muda de time, desafia a nossa posição. Mas aonde você não tolera, no que é inegociável, se você fica, e no geral as pessoas ficam porque elas precisam da grana, por exemplo, ou porque elas não acham que elas são suficientes para uma próxima posição em um outro lugar, e etc. Se você partir do princípio de eu não saio daquilo que me machuca, porque eu não vou conseguir outra coisa melhor, essa é uma crença limitante muito forte de quem está em relacionamentos abusivos, e a gente nunca transfere a lógica dos relacionamentos abusivos para o trabalho ou mesmo para a profissão que a gente escolheu, né? Às vezes você escolheu uma profissão que você no começo achava maravilhosa, mas hoje o tanto de coisa que você faz te adoece, não faz sentido, muda de carreira.
Só que a crença limitante imagina que eu vou mudar depois de 30 anos fazendo a mesma coisa, de 10 anos fazendo a mesma coisa, só sou conhecida nisso. Que estratégias que eu vou ter, sabe? Então, tem essas duas coisas. E aí, se algo é inegociável, eu não lembro quem falou essa frase, mas eu adoro, que é sair da mesa quando o amor não está sendo servido. Cara, sai da mesa quando o propósito não está sendo servido, quando os valores não estão sendo servidos, quando a autonomia que você negociou no começo do contrato não está sendo servida. Mas tem coisas que são renegociáveis. E faz sentido para você renegociar e tentar mais uma vez e investir de novo? Eu gosto de uma conversa, acho que se eu não me engano é a Esther Perel que fala, e ela é maravilhosa, né, falando sobre relacionamentos, mas e, tipo, tem relacionamentos que estão quebrados mesmo e não dá para restaurar. Não dá para, tipo, voltar às coisas que elas estão quebradas. O que a gente, quando uma coisa, e essa é uma realidade que ela me fala, que é, quando alguma coisa está quebrada, quebrou, nada vai voltar a ser como era antes. A gente tem duas decisões na frente, que é, tipo, é a mesma coisa que acontece com o vaso, né? Se o vaso quebra, você pode colar e deixar cicatrizes aparentes, as marcas aparentes, e elas vão contar uma história. Ou você pode macerar tudo, fazer virar pó de novo e construir um vaso novo. Só que você não vai ter visualmente a história daquele vaso. E aí, se alguma trinquinha aparecer, porque aquele material não é o primeiro, tá ligado? Você vai ficar, tipo, um tempão pra sacar onde é que tava machucado, o que fez quebrar, né? Então tem uma escolha aí, tipo, eu quero deixar as minhas cicatrizes aparentes e renegociar os lugares que eu estou disposta a começar do zero. E aí eu acho que tem aqui um componente de autoconfiança para trabalhar, de autoestima para trabalhar, de rede de apoio. Ontem à noite foi o dia de eu ouvir vários podcasts, e aí foi muito bom. Opa, a gente está falando como se fosse ao vivo, né? Então Tá ontem tudo não bem, é um não tem bom tempo. problema, vai ser o ontem da gravação, tá tudo ótimo. Ah, tá bom. Não, mas basicamente eu estava ouvindo uma entrevista do Adam Grant, e aí ele estava falando. Ai, meu Deus, me fugiu pensando. Peraí, deixa eu lembrar exatamente o que ele estava falando. Tá falando do vaso. Tá vendo? A pessoa do TDAH, eu É comecei isso. a. A minha cabeça faz exatamente a mesma coisa. Eu perdi o pensamento, mas eu vou lembrar, calma. O que é que eu tava falando? Tava falando do vaso. Das decisões, que ou a gente começa do zero, mas a gente não vai saber exatamente ali no meio do caminho, porque não é tão do zero que a gente está começando, ou a gente assume e tenta restaurar ali uma coisa que já estava. Enfim, que teve ali as suas rachaduras, seus percalços no meio do caminho, mas a gente assumiu eles e achou que dava para seguir. E aí tem um processo nesse período, nesse lugar de tipo da tomada de decisão do fico ou vou, né? Do eu deveria ficar ou eu deveria sair, eu tenho que dar um próximo passo. E aí, especialmente quando eu falo sobre o meu trabalho, que é todo dia eu recebo um montão de informação dolorida. Tipo, às vezes, o primeiro conteúdo que eu compartilho nos meus stories de manhã é um acidente de algum lugar, é alguém que morreu, é alguém. Tipo, eu não tenho muito espaço na minha vida para compartilhar, tipo, as coisas mais legais, porque, tipo, toda hora tem coisa muito ruim acontecendo. E aí, o que eu Compartilhe, percebi. só contextualize um pouquinho, Cami, vou te pedir aqui sobre o que você faz, que Tá. eu não fiz a minha parte jornalística no começo, mas acho que é bom para todo mundo. As pessoas já estão absolutamente envolvidas por você e pela nossa conversa, mas só para situar. Boa. Bom, hoje eu lidero uma organização, a gente trabalha com letramento climático e educação climática para que a gente melhore e alcance mais pessoas para elas entenderem não só o impacto das mudanças climáticas na vida delas, mas para que tomadores de decisão tomem decisões de negócio, de políticas públicas melhores, baseadas em evidências, mas com certeza conectadas com o impacto positivo que as decisões deles podem gerar para as pessoas e para o planeta. E aí a gente faz isso
desenhando jornadas de aprendizado, a gente faz isso fazendo treinamentos presenciais ou virtuais, um pouco esse é o contexto. E aí, quando a gente está falando da agenda de mudanças climáticas, especialmente num ano que nos últimos 12 meses a média de temperatura da Terra já chegou na meta que a gente tinha para 2030, que era 1,5 graus, e a gente está falando que 2024 vai ser um ano mais quente do que o ano anterior, 1,5 graus na cabeça de quem está ouvindo a gente, na minha cabeça mesmo. Cara, o que é 1,5 graus para mim, tipo, na temperatura de São Paulo? Eu posso suar um pouquinho mais, mas eu não sei tangivelmente o que é isso. O que é isso de verdade? O desafio é que numa escala planetária, 1,5 graus, ou 1,7 ou 2 graus, significa a morte de todos os corais, de mais de 90% dos corais que a gente tem no oceano. E o oceano é o nosso. Presta o maior serviço ecossistêmico de sequestro de carbono da atmosfera. Se o oceano morrer, acabou acabou a cadeia de suprimento de alimento, que a cadeia alimentar do nosso planeta fica colapsada. E daí essa é uma conversa difícil de ter, porque como é que eu vou dizer, sei lá, para uma pessoa que não come peixe, por exemplo, que se um peixe pequenininho não se alimenta do coral, que alimenta um peixe maior do que ele, outro maior do que ele, outro maior do que ele, e um pescador, aquilo influencia o preço da carne que ela come, ou do arroz que ela compra. Tipo, diretamente não faz sentido, né? No mundo que a gente vive hoje, essas conexões são muito distantes. Então, quando a gente está falando especialmente aí tem uma lente que a galera dentro da agenda climática vai chamar de justiça climática, e por que a gente precisa incluir a justiça nessa conversa? É porque os impactos negativos estão distribuídos de maneira desigual. E quem se beneficiou de uma economia extrativista, que é a economia que a gente vive hoje, mais do que extrativista, uma economia predatória, é um número muito pequeno de pessoas e nações. Mas os impactos negativos desse jeito de pensar está ferrando a vida de muita gente. Então, todo dia eu recebo muitas notícias ruins dentro dessa agenda. Esses dias eu estava discutindo com alguns amigos os impactos, qual que era a lente de justiça climática sobre a guerra que está acontecendo agora no Oriente Médio. Porque tem uma razão econômica climática por trás. Tem um interesse, por exemplo, na possível exploração de gás natural e petróleo, que poderia deixar outra nação 30 anos ainda bem, energeticamente falando. Então, tipo, tudo isso tem uma lente de justiça a ser conversada, e aqui no Brasil a gente vai falar que, tipo, infelizmente o Brasil é o país que mais mata ativistas também, um dos países que mais mata ativistas no mundo também. Então a gente precisa proteger as pessoas que protegem a natureza, que protegem o planeta, não só a floresta amazônica, mas, enfim, os nossos outros biomas também são tão importantes. Então, eu tenho pouco espaço no meu dia para contar histórias boas. Só que as histórias boas, elas são muitas, e elas estão aí. E aí, uma coisa que eu percebi recentemente é que quando eu faço uma mudança do que eu chamo de trauma-based approach para emotional-based approach, então, sair de um modelo mental baseado no trauma para um modelo mental baseado nas emoções, muda o relacionamento das pessoas com o tópico que eu estou conversando. Só um minuto que eu acho que esqueci a panela no fogo. Tá, vamos desligar a panela, pelo amor de Deus, que a gente não quer acidentes aqui no Jornada da Calma. Eu esqueci mesmo, meu Deus. Ainda bem que você lembrou, ó, que ótimo. É que tava cheirando, eu não lembrei, cheirou. Ai, agradecemos então ao fato que nos salvou de um acidente durante a gravação. Nossa, sim. Ponho
Põe super na conta do TDAH, essas coisas. Mas, enfim, dessa mudança que eu estava falando, da mudança desse modelo mental baseado no trauma, que é só onde a nossa sociedade vive hoje. Basicamente, quando a gente se mobiliza, quando a gente se movimenta e toma decisões baseadas no medo, na perda, na falta, na ausência, a tendência é que as nossas decisões sejam decisões de autodefesa, de autoproteção. Eu sou péssima de dar coach, de dizer quem falou as coisas, mas dentro... eu sou muito ruim de lembrar essas coisas. Mas a gente lembra das frases importantes, é isso que importa. Porque tem uma lógica quando a gente vai falar quando a gente vai estar, sei lá, eu no meu processo analítico. O que eu entendi no meu processo analítico? Que a minha relação com a ausência, com a falta, com o medo, com a perda, me deixava mais na defensiva para tomar uma decisão positiva, e eu era muito melhor em desenhar cenários catastróficos do que fazer a pergunta qual que é o melhor resultado que essa ação pode trazer. Eu sabia todos os cenários negativos, mas não sabia os cenários positivos. Porque... E aí tem uma coisa física acontecendo na gente, né? Eu li um tempo atrás que o nosso cérebro... Olha que doideira, nosso cérebro é muito foda. Checa se a gente está em perigo 4 vezes por segundo. Então, tipo assim, o design do corpo humano, o nosso design evolutivo é baseado no medo. É assim, e aí a doutora Tara Stewart, que eu estava ouvindo, fala muito disso, que ela fala que quando ela não tem uma resposta da ciência moderna, ela volta para a Era das Cavernas, como que era nessa época. E aí, nessa época, o que acontecia, por exemplo, era se um caçador, né, o homem, tinha que sair para ir para outra, procurar comida, e às vezes ele ficava semanas fora. Como podia dar muita coisa errada naquela caverna inicial, deixava 5 mina grávida. Mais ou menos um rolê assim. Mas como que ele ia engravidar 5 mulheres ao mesmo tempo? Fisiologicamente, o ciclo menstrual delas sincronizava e todas estavam em momento fértil antes do cara sair para caçar e trazer comida. Porque a necessidade básica era garantir que a vida ia continuar, que ia ter prole. Pelo medo da vida não continuar e de alguém morrer, engravida o máximo de pessoas que dá. Pelo medo da falta, a gente acumula. E quando a gente acumula para a gente ou para os nossos muito próximos. E o ecossistema inteiro que se dane. Então, a maioria das pessoas... E é óbvio que alguém pode falar para mim, ai, Camila, mas tem gente que é só gananciosa. Se você investiga a ganância extrema, e eu não estou falando de ambição, eu estou falando de ganância, que é esse lugar do acúmulo pelo acúmulo, tem sempre uma raiz em alguma coisa de alguma falta, algum medo. Algum trauma, sim. Algum trauma. Então, o convite que eu tenho tentado fazer para mim, para os participantes da Creators Academy, para as comunidades que a gente se relaciona, é da gente sair desse lugar de contar a história dolorida e do trauma e mostrar para as pessoas e gerar memórias e respostas com emoções positivas. E aí eu até estava numa discussão outro dia, falando que assim, tem alguns estudos vão dizer que a gente aprende ou pode criar novos caminhos para o nosso cérebro, para o nosso processo de aprendizagem de 2 maneiras, né? Principais. Tem várias maneiras de aprender, mas 2 maneiras principais. A primeira é que a gente aprende por repetição. Então, se você fizer uma coisa várias e várias vezes, vai ficando melhor e tal, e vai performando mais. A outra forma de aprender, e aí aqui mudar de comportamento de uma maneira mais rápida, porque construir um hábito por repetição pede tempo. Mas mudar de comportamento de forma acelerada está diretamente conectado a uma experiência. O BO é que a maior parte das nossas experiências que mudam o comportamento
E foi só onde a psicologia, a maior parte do tempo a psicologia estudou, foram as experiências traumáticas que mudam o comportamento. E não como os estímulos positivos mudam o comportamento. Tipo, psicologia da felicidade, psicologia positiva, é uma coisa muito recente na psicologia que a gente tem, que também é muito nova, porque é menos de 100 anos, não, tipo, não tem tanta. Não estamos falando de tanto tempo assim. A gente tinha pensadores antes, mas dedicados, 100 anos, né, que a gente fala de psicologia. E aí, e aí agora, quando a gente vai olhar para esse lugar dos pensamentos positivos, das ofertas e experiências positivas de experiência, o que acontece é que quando o nosso cérebro recebe, vive uma coisa boa, os nossos hormônios respondem e a forma como o nosso cérebro guarda essa memória é diferente. Se, por exemplo, a gente falasse agora para as pessoas fecharem os olhos e pensarem no dia mais feliz da vida delas, e lembrassem de um cheiro. Essa memória, ela não tá fácil. Tipo, não tá na memória de curto prazo. Mas porque tem uma emoção atrelada a essa memória, você tem a capacidade de acessar essa memória a qualquer momento que você tiver um gatilho. O que eu acredito que possa ser uma saída? Que se as pessoas viverem boas experiências com um espaço que a gente está falando que elas precisam proteger, se elas tiverem experiências emocionalmente positivas com esse território, elas estão diretamente comprometidas, porque a memória está gravada, tipo assim, em nível celular, nelas, a reagirem quando elas receberem algum gatilho em relação àquele território. E daí, o lance é que a maior parte dos gatilhos vão ser gatilhos negativos. Vai ser tipo, tá pegando fogo, teve uma explosão, alguém foi sequestrado, não sei o quê. Só que você tem uma lembrança boa daquele lugar. E aí você não publica ou não fala sobre o assunto só porque a coisa ruim aconteceu, mas porque para você aquele lugar é importante. E essa é uma mudança substancial no processo de tomada de decisão do que, como indivíduo, eu me implico ou não com qualquer assunto relacionado, seja o trabalho ou o ativismo, qualquer coisa. Então, adicionar o componente emocional e não tirar, mas fazer esse salto do trauma para a emoção positiva é uma coisa que eu acredito que, tipo, pode quimicamente mudar dentro das pessoas a maneira como elas se relacionam com uma agenda tão complexa como é do combate às mudanças climáticas. E aí, esse é só um teste que eu falo, mano, não pesquiso, não tô na academia, tô louca para encontrar alguém disposto a encampar essa pesquisa para mim. Comigo, talvez. Porque eu tenho visto, tipo, acontecer, eu tenho testado isso a cada imersão dentro da Creators Academy com as pessoas. E isso acontece de maneiras diferentes para cada uma delas, sabe? E daí eu vejo que, tipo, no processo de mudança, seja do trabalho, seja dos nossos relacionamentos, seja da casa que a gente escolhe morar e etc. Se a gente consegue trazer mais presença, reconhecer que as emoções têm um lugar nessa sociedade cabeçuda, racional e etc., a possibilidade da gente tomar decisões mais balanceadas, mais equilibradas, que consideram os impactos em mais pessoas do que só naquele grupo que eu quero proteger, no meu grupo de quando eu estou na defensiva, a gente vai ser pessoas, a gente vai ser tomadores de decisão melhor, sabe? Eu lembro de uma vez perguntar para uma série de líderes corporativos qual era o framework deles de tomada de decisão, principalmente decisões complexas, assim. E aí uma CEO falou para mim, o nome dela é Julie Sweet, ela é a primeira CEO não tech da Accenture. E ela falou assim que ela tem um compromisso de colocar no centro da decisão dela
as pessoas que vão ser mais afetadas. Que não importa se ela vai tomar uma decisão em favor ou contra o que afeta aquela pessoa, mas que ela precisa ouvir da boca de alguém que representa aquele grupo que vai ser mais impactado como aquela pessoa se sente. E talvez, por muitas circunstâncias, ela possa tomar uma decisão que vai totalmente contra a necessidade daquela pessoa e daquele grupo. Mas ela toma aquela decisão consciente daquele impacto. E aí eu falei, cara, o componente da autorresponsabilidade a gente tem tirado do nosso dia, né? Porque é muito mais fácil eu botar culpa em alguém. É muito mais fácil eu botar culpa no sistema. Mas se a gente não trocar a culpa pela responsabilidade e entender que, tipo, óbvio, que o que eu faço em nível individual, às vezes vai sempre parecer, às vezes não, vai sempre parecer uma gota no oceano. Só que se todo mundo achar que tudo é uma gota no oceano, dá ruim para gerar o tempo todo, entendeu? Então, tipo, tem mudanças que são sistêmicas e que precisam de um comprometimento de outros stakeholders, que não sou eu, indivíduo, que vou operar. Mas, poxa vida, a decisão que eu tomo na minha casa, indiretamente, eu tenho pelo menos 50 pessoas conectadas à minha decisão inicialmente, sabe? Tipo, não, ou sei lá, ou as 15 mil pessoas que consomem o que eu escrevo na internet. Não sei, é tipo. Então, quem são as pessoas que são impactadas pelas nossas decisões do dia a dia? E aí eu acho que isso pode mudar um pouco a forma da gente pensar se a ação individual faz diferença ou não. Sabe que você. Nossa, achei muito. Toda a construção muito importante, assim, muito necessária. E quando você traz esse componente emocional, né, da gente tentar focar, e eu acho que é uma tentativa muito válida, assim, eu compartilho, eu acho que a Jornada da Calma tenta jogar um pouco nesse time, assim, ó, não é a Jornada da Calma porque o mundo tá tranquilo e a gente não precisa fazer nada, não, assim, ó, mas diante de tudo que tá acontecendo, como a gente consegue se ligar nesse lugar que eu acho que é o lugar de contato com a vida, assim, né? Que é a hora que você escuta a história de uma pessoa e você fala, nossa, mas a gente, a gente é humano, né? E a gente está aqui vivendo nesse planeta, né? E a gente está junto, né? E aí você vai tendo essas confirmações e de repente você toma um lugar de outro, a decisão de outro lugar, né? Eu acho que esse componente emocional, no fim, eu fiquei pensando que ele pode ser sempre o nosso final do dia, né? A gente começou o episódio falando sobre a primeira decisão que a gente toma na hora que a gente acorda, mas eu fiquei pensando na sua última decisão do dia antes de dormir, sabe? Porque você falou isso assim, ó, às vezes eu tenho um dia inteiro de compartilhar muitas coisas que são muito difíceis. Mas tem alguma decisão ali no meio do caminho de terminar? Então, e eu vejo, né, a psicologia positiva fala muito disso, né, de como a gente reforça o que foi bom, né? Mesmo num dia que a gente fala, nossa, que dia terrível. E aí você fala, você pensar num dia terrível, uma coisa que foi boa, e não importa qual foi o tamanho dessa coisa, mas essa coisa que foi boa, ela te conecta com o lugar da vida e da resiliência para você também acordar no dia seguinte e saber lidar com o que aconteceu, num lugar que não é ingênuo, ele é só muito objetivo e muito prático, assim. Estamos no finalzinho do episódio, Cami, mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa última decisão do dia, vai, já que a gente falou tanto de decisões, como num dia difícil às vezes que acontece, e acho que os nossos ouvintes também aqui com certeza se identificam, mesmo que eles não trabalhem tão diretamente com todo o impacto das mudanças climáticas e vivam a eco-ansiedade em cada célula do corpo, como você descreveu, mas a gente está vendo, né? A gente está sentindo, e acho que quem está mais desperto começa enfim, também a ver isso, como os impactos atingem as pessoas e os grupos de forma diferente. Mesmo num dia difícil, como é que você termina ele, assim, para poder acordar no dia seguinte e falar, bora lá, bora de novo? Boa. Eu acho que tem, na maioria, tipo, três maneiras que eu encerro o meu dia. Bom, eu tenho uma cabeça que pensa muito, né? Então, em algum momento, mais ou menos no final do dia, é preciso fazer duas coisas. Uma, dar para o meu cérebro alguma coisa que eu consuma sem ter que pensar.
Normalmente eu vou, tipo, assistir uma bobeira, eu vou... Tipo, eu não, por exemplo, eu não sou uma pessoa que consegue ler à noite, por exemplo. Tipo, isso é difícil. Mas eu tenho duas playlists de sons da natureza, principalmente sons da água. Aqui onde eu tô, de manhã eu tenho muitos passarinhos cantando na janela. Mas à noite os passarinhos estão quietinhos, né? Então eu ouço sons da água, mas normalmente essa é a minha principal decisão. E eu tenho. E aí é uma coisa bem minha, assim, relacionada à minha espiritualidade. Eu tenho um altar, com alguma frequência eu vou acender uma vela ou um incenso, e eu vou encontrar uma forma de agradecer. Às vezes eu vou listar alguma coisa por eu ser grata, e eu e acho que essa rotina da gratidão. E não é uma gratidão hareboa, assim, tipo, não é uma gratidão. É uma gratidão objetiva mesmo, tipo, tá, eu respirei, eu tive acesso a uma comida boa, não faltou nada. Às vezes eu agradeço só por isso, assim, sabe? Tipo, olha, eu agradeço porque eu tenho uma casa, condições de pagar as minhas contas, tá tudo em dia bonitinho, apesar do dia ter sido difícil. Às vezes eu não encontrei aquela coisa maravilhosa no dia, mas consegui verbalizar para mim ou pensar para mim essa última coisa de gratidão. E cuidar um pouco desse momento de dormir, assim. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade de fazer uma higiene do sono, que é aquela coisa 3-2-1, né? Tirar a tela 3 horas antes, não ler ou diminuir as luzes 2 horas antes, e 1 hora antes ficar deitada mesmo. Tipo, eu ainda tenho dificuldade de ter uma rotina para dormir de 3 horas, né? No trabalho de 3 horas. Mas quando eu consigo, tipo, dar umas 3 vezes por semana, eu consigo, tipo, fazer o skincare antes de dormir. Que às vezes é tipo colocar. E aí parece contraditório, porque eu lavo o rosto com água fria, bem gelada, o máximo que eu posso. Mesmo quando eu faço isso para dormir, e antes de passar ou qualquer produtinho que seja tipo mais fofinho e tal, esse lugar do sustinho diz para mim que eu tô viva, tipo, e daí eu tô pronta para dormir. E quando eu tenho dificuldade de dormir, eu uso uma respiração de 4-7-8. Inspira em 4, segura 7, solta em 8. 5 ou 10 respirações nesse ciclo. E daí eu durmo bem rápido. Tipo, basicamente isso. Tipo, pra mim, tudo precisa ser muito tarefinha, assim, sabe? Sim. Tipo, eu preciso desses componentes, tipo, faz assim, e aí eu tenho uma bolsa de ferramentas dessas que eu vou tentar diferentes maneiras, que vai depender também de como eu passei aquele dia, né? Se eu tive um dia, às vezes mesmo um dia difícil, mas eu não tive, sei lá, não tive uma crise de ansiedade, foi só um dia com reuniões difíceis. Às vezes foi um dia que eu me senti, tipo, paralisada, não consegui fazer muito, procrastinei o dia inteiro. Como é que eu lido com a frustração do final do dia? Então é também ter esse momento de saber qual foi o sentimento que mais ficou. Eu não faço mais com a frequência que eu já fiz um dia, mas a mandala lunar me ajudava bastante no final do dia. Eu sempre preenchia a minha no fim do dia, quando eu fazia. Hoje eu consigo, tipo, mais pensar do que, enfim, desenhar na mandala e tal. Mas para quem estiver começando, é uma ferramenta legal de reflexão, assim, porque tem pelo menos 9 dimensões ali de sentimentos pra você pensar em 15 minutinhos, como é que você tá se sentindo. Camila, amei, porque acho que a gente foi isso, assim, muito fundo e muitos assuntos e muito autorreflexivas as duas, que delícia conversar com você, tô muito contente, mas ao mesmo tempo muito prático, assim, porque às vezes é isso, assim, ó, escolher lavar o rosto com uma água numa temperatura diferente, coloca a gente num lugar diferente. E te ouvir fortalece em mim a minha resiliência, a minha esperança. Então eu queria te agradecer muito por você estar aqui, pelo trabalho que você faz. Que bom ter você na Jornada da Calma mesmo. Obrigada. Ai, obrigada, eu tô muito feliz. Obrigada pelo espaço tão carinhoso e cuidadoso. Obrigada
Obrigada, Camila, e obrigada a você que nos ouviu hoje aqui no Jornada da Calma. A gente teve de tudo. A gente teve panela no fogo, a gente teve reflexões existenciais e a gente teve aqui também, ó, dia a dia. O que a gente faz no nosso dia para tomar decisões? Colocando, eu gostei disso, colocando no centro das nossas decisões também, quem é que vai ser mais influenciado? Nunca é só a gente. E que bom que a gente está aqui interdependente, todo mundo. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.